Maranata, meus irmãos, tudo bem? Fale aqui comigo. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus? Antes, se você tem dificuldade com devocional, não sabe como é que faz direito, ou não sabe como é que reúne, né, oração e Bíblia na mesma realidade, tem que fazer tudo separado, não esquenta a cabeça não. Aqui embaixo tem um link do curso que eu fiz de como fazer devocional bíblico passo a passo. Que a ideia é reunir Bíblia e oração no mesmo contexto. Tem 3 métodos lá, você vê qual dos métodos se encaixa melhor na sua realidade e aplica. Simples assim, só chegar no link aqui embaixo, beleza? Bom, vamos lá. A gente vai ler primeiro Lucas, capítulo 7, versículos do 19 ao 22, que diz assim: E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E naquela mesma hora curou muitas enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse: Ide, e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. A dúvida bateu no coração de João Batista, ele estava preso nesse momento. Já tinha sido decretada a prisão dele. Essa dúvida pairou, na verdade, em muitas pessoas, inclusive nos discípulos de Cristo. Por quê? Não tinha tanta clareza, aliás, nenhuma clareza, né, ao que parece, nos relatos bíblicos, de que eles entendiam que Jesus haveria de vir 2 vezes. Até porque as profecias, muitas vezes, o relato de várias profecias antigas não separa as 2 coisas. Então, Jesus não estava fazendo alguns dos sinais, algumas coisas que se esperava do Messias. Por exemplo, Roma ainda estava lá, ainda não tinha havido nenhuma libertação. Por exemplo, é uma das coisas que o Messias deveria fazer e não estava fazendo. Então, essa é a pergunta: você é realmente o Messias, ou a gente vai ter que esperar outro? Você veio anunciar? Como é que vai funcionar essa história? A dúvida de João, ela está ligada ao dia do Senhor e ao reino. É você, Jesus, que vai ser o agente do dia do Senhor e vai trazer o reino de Deus para a terra, vai plantar o reino de Deus em Jerusalém, ou a gente tem que esperar uma outra pessoa que vai fazer isso? Essa dúvida era a dúvida de muitas pessoas, inclusive dos apóstolos. No versículo 21, Jesus fala e Jesus manifesta alguns sinais messiânicos que já tinham sido retratados em profecias anteriores, em profetas que vieram muito antes de Cristo. Então, Jesus fala no versículo 22 para que esses discípulos de João Batista voltassem e anunciassem a ele o que eles tinham ouvido e visto. Esses sinais que Jesus estava fazendo já tinham sido anunciados, por exemplo, em Isaías 35 e Isaías 61. Vamos ler Isaías 35, dos versículos 4 ao 6. Diz assim: Dizei aos turbados de coração: sede fortes, e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto, e rios no ermo. A gente vai ler também Isaías 61, dos versículos 1 ao 2, que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos moços. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Agora, uma coisa curiosa.
Quando Jesus vai falar sobre esses sinais messiânicos e falar para anunciar a João, ele omite um. João estava preso, e por isso que eu falei isso logo no início. João estava preso, e quando ele vai falar os sinais messiânicos que estão retratados em Isaías 61, ele não fala de libertar os cativos. Eis aí um anúncio. Estou fazendo sinais do Messias, mas este sinal, João, que tem a ver com você nesse momento, eu não vou fazer. E aí eis a pergunta que a gente tem que fazer. O que nós vamos fazer, o que faremos quando Jesus não cumpre, quando Yeshua não cumpre as nossas expectativas? E aí vem o versículo logo após, em Lucas capítulo 7, versículo 23, diz assim: E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Expectativas frustradas, como por exemplo foi com Judas Iscariote, né, faz com que a gente tenha esse escandalize de Cristo. E aí, nesse momento, justo nesse momento em que João Batista estava preso, ele deixa claro: estou fazendo sinais, mas esse, libertação, que tem a ver com a sua vida, João, eu não vou fazer. Não está dentro do plano de Deus e eu não vou executar isso. O que nós vamos fazer quando a gente orar, quando a gente clamar, quando a gente buscar, inclusive citando textos, inclusive citando a palavra de Deus, e a gente não for atendido nas nossas expectativas? Nós vamos escandalizar de Cristo? Ou vamos continuar perseverando e mantendo a fé? Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude. Nós precisamos muito, muito, muito da tua ajuda. Será que nós sabemos lidar com as expectativas frustradas? Será que nós sabemos lidar quando pedimos e não recebemos? Será que nós sabemos lidar quando nós vamos aos teus pés em oração, clamando no nome do Senhor Jesus, no nome de Yeshua, e nós não seremos atendidos porque não está no teu plano? O mundo será abalado, tudo que é abalável será abalado. A grande tribulação vai chegar e nós seremos colocados à prova. Eis a pergunta: nós vamos escandalizar de Cristo quando as coisas começarem a acontecer? Senhor, nos ajude a limpar os nossos corações da frustração de expectativas não atendidas. Que o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo preencha todo o nosso ser, para que nos mantenhamos presos a Cristo, mesmo que nós não sejamos atendidos em tudo que nós pedimos, mesmo que nós não sejamos atendidos naquilo que nós clamamos. É o que te pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.